Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de poder meditar num novo dia na palavra do Senhor. E aqui na cidade de Manicoré, no Amazonas, nesse dia 23 de abril de 2025, a nossa meditação estará no livro de Esther, no capítulo 10, no versículo 3. Nele temos: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Nós temos aqui um retrato entre a história de dois homens que assumiram posições importantes no reino da Pérsia, no reino de Assuero. O primeiro homem foi o Amã, o Agagita, Amalequita, Agagita, e o segundo homem foi Mardoqueu. O que eles tinham em comum foi que durante a sua caminhada, a caminhada de Amã viu Mardoqueu como uma pedra no sapato. Amã, em vez de trabalhar no seu crescimento pessoal, no crescimento do seu povo, no crescimento do próprio reino, ele focou-se principalmente na destruição de um homem que era insignificante diante do poder dele, mas que era muito significante para Deus, porque era um judeu e um judeu temente. E é justamente esse temor de Mardoqueu pelo Senhor, mesmo que no livro de Esther não traga uma referência direta ao nome de Deus, né? O Senhor ali como, vamos dizer assim, o ordenador, o grande orquestrador dos planos da vida, da condição da vida, nós temos claramente em diversas passagens da Bíblia que o Senhor tem controle sobre tudo, temos em Romanos, temos em outros livros. E Mardoqueu, ele, durante, vamos dizer assim, a autoridade de Amã, ele viveu as suas angústias, viveu as suas lamentações, mas ele buscou pelo Senhor a sua, vamos dizer assim, a sua filha Esther, que era a rainha, para que ela pudesse fazer as intervenções, as intercessões diante do rei. E o interessante dessa história é que Amã, ao finalizar a sua história, através da forca, levando inclusive todos os seus filhos à morte também, né? Todos os seus filhos à morte, acontece diferentemente com Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele passou a ser um homem admirado, respeitado e acolhido pelo povo judeu, porque durante toda a sua manifestação, ele foi alguém, mostrou-se alguém que não se preocupou apenas com a sua individualidade. Afinal de contas, ele como judeu também estaria suscetível a ser morto, a ser enforcado, a ser, vamos dizer assim, exterminado da face da terra. Mas Mardoqueu, ele olhou algo maior, ele olhou a própria descendência do povo de Deus, que seria exterminada dessa terra. Então ele trabalhou não só pela sua sobrevivência, mas ele trabalhou pela continuidade dos propósitos, das ações de Deus aqui. Então, nesse propósito, a gente vê uma compensação para Mardoqueu sobre aquilo que quando você começa a deixar um pouco as tuas individualidades, os teus interesses pessoais, e você começa a focar no crescimento ou no benefício de toda uma comunidade. A gente sempre faz um paralelo aqui nos nossos devocionais entre o que a mensagem propriamente quer dizer e entre aquilo que a gente pode aplicar dentro de um reino específico das nossas vidas, que é o reino da nossa família. A gente tem sempre trazido a ideia de que parte do que se aplica aqui, parte de princípios, parte de ensinos, a gente pode trazer para dentro do nosso lar, para trazer segurança, trazer conforto, trazer decência, trazer discernimento espiritual, trazer sabedoria e trazer uma maior comunhão, uma maior, vamos dizer assim, proximidade com Deus, uma maior confiança e fidelidade na palavra do Senhor. Então, por vezes, aquilo que parece inaplicável ou aplicável apenas para um efeito de nação, um efeito específico, a gente consegue trazer sim princípios aqui. E aqui o princípio básico que rege para que você possa conduzir sua casa é que você deixe a sua individualidade, deixe o seu egoísmo, deixe os seus projetos pessoais e comece a trabalhar também em benefício da tua própria casa, dos sonhos da tua esposa, do crescimento social dela, do crescimento da maturidade cristã dela, da maturidade social e profissional que ela possa desenvolver, da sua qualidade de mãe e também paralelo a isso, e não muito, vamos dizer assim, não menos importante, que também tem sua importância, para que a partir daí, agora com essa aliada semelhante, essa auxiliadora, essa mulher de equilíbrio, essa mulher virtuosa que tem a capacidade de edificar o lar, vocês possam trabalhar agora em prol dos filhos, em prol dos sonhos, dos projetos, porque uma vez eles realizados, eles bem estruturados, eles bem fundamentados, bem sedimentados na palavra do Senhor, eles terão, por exemplo, muito mais autoridade, muito mais discernimento, muito mais capacidade para poder aplicar um princípio básico na nossa vida de filhos, que é a nossa, vamos dizer assim, não a nossa obrigação, mas o nosso dever em amar os nossos pais no sentido de honrá-los adequadamente e cuidá-los na sua velhice. Lembrai-vos que quando você pratica os atos corretos, quando você age de acordo com o discernimento do Senhor, quando você aplica e vive dentro dos seus princípios, a tua, vamos dizer assim, não há uma possibilidade de você prosperar. Você irá prosperar diante de Deus. Tu e tua casa irão receber bênçãos, irão ser, vamos dizer assim, irão ser confirmados como os servos, como os filhos e como alguém que realmente amam e temem a palavra do Senhor. Nunca veja esse tipo de mensagem apenas pelos aspectos da mensagem material, do aspecto material. Sempre analise, sempre se proponha a visualizar aquilo que transcende a tua capacidade de visualizar algo comum.
Aqui a gente trata de uma relação íntima, uma relação de intimidade, não de uma religiosidade com Deus, mas com algo verdadeiro, com algo fiel. Aqui sim, uma relação muito bem construída. Nesse final, tanto o rei Assuero quanto a rainha Esther e o próprio Mardoqueu, que aqui foi, vamos dizer assim, levantado, foi confirmado como alguém de grande importância no reino, assim como Amã havia sido, mas que alguém que diante da sua casa e diante do seu povo também prosperou, recebendo a admiração do rei, a admiração da sua rainha, e vamos dizer assim, o respeito, o amor, o cuidado e o zelo do seu povo. Que assim seja, meu irmão. Você na sua casa, você na sua vida, você na condição do seu lar, né? Na condição, no apoio, no suporte ali da esposa e dos filhos. Que você possa, na sua construção em Deus, nos princípios cristãos bem norteadores, no amor e no temor do Senhor, você possa construir em relação aos seus, isso que nós chamamos da gratidão dos seus pelaquilo que tu fez, porque foi algo que tu recebeu de Deus e que tu transmitiu a eles também. Tá certo? E assim a gente vai encerrando a nossa meditação no livro de Esther. Foram 10 dias, um livro interessante, um livro assim gostoso de se ler, um livro que mostra que, como nós do anonimato, né, recebemos às vezes missões muito importantes, muito sérias, como nós somos ser instrumentos, mas sempre lembrando que as nossas decisões, os nossos atos precisam ser, vamos dizer assim, seriamente vigiados, seriamente, vamos dizer assim, observados e seriamente confrontados na palavra do Senhor, para que esses atos não representem uma vontade própria e pessoal da gente, mas sim um amor incondicional, uma consciência do que aquilo que devemos fazer, ela deve ter por propósito, por mote, por direção, né? Ou por valor, o amor à palavra de Deus, o amor ao próprio Deus e o temor a Ele, tá bom? Fica na paz do Senhor e que as suas bênçãos, as suas misericórdias, a sua proteção possa alcançar a tua casa, a tua vida, a tua família, meu irmão, e que a gente possa se preparar para os novos livros, para os novos capítulos, para os novos devocionais, que Deus possa nos dar essa capacidade de juntos dividirmos esse momento. Você na sua casa, eu na minha, mas a gente se fortalecendo na comunhão e no corpo de Cristo. Que Deus te cuide, meu irmão.